Olá, meus amigos do programa Seu Sorriso. Mais uma vez estou aqui com vocês que me acompanham, que vêm acompanhando aí ao longo dessas 8 temporadas do programa Seu Sorriso. Eu sempre agradeço a presença de vocês aqui comigo. Lembro que o programa Seu Sorriso Inédito acontece na segunda-feira, 8h30 da noite, aqui na TVC News, e durante a semana tem as reprises. Então, se não deu para assistir na segunda, fica ligado aí na TVC que dá para assistir durante a semana. Vai passar de manhã, passar à tarde, à noite, de madrugada. Quer dizer, o importante, como eu sempre falo, é pegar um programa por semana, porque sempre tem uma história diferente, sempre tem um caso diferente. A odontologia, que vem mudando, o intuito do programa é mostrar essas mudanças, mostrar as possibilidades de tratamento, mostrar que nós vivemos hoje em cima de prevenção, que a prevenção funciona, mostrar que quando a prevenção não funcionou, que temos que trabalhar de maneira restauradora. Tem aí ótimas opções, nós temos ótimos profissionais na cidade, tentar estimular em vocês aquele desejo de ter um sorriso bonito, de ter um sorriso bem cuidado e fazer com que vocês entendam que esse sorriso bonito é possível. Um sorriso saudável é possível. Você precisa da ajuda do seu profissional, do seu dentista, mas você precisa principalmente de empenho, de dedicação, de vontade. Então, se você quer, se você tem essa vontade, busque o seu profissional, vai te passar as informações, ele vai te ajudar, o que ele tem que te ajudar dentro do consultório, e você vai fazer a sua parte fora para que o seu sorriso fique bonito, fique saudável, tá? O programa Seu Sorriso vem para passar informações para vocês. Então, para isso, é importante que vocês entrem em contato. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa que queiram falar a respeito do programa, entre em contato, pode ser pelo e-mail programaseusorriso@hotmail.com. Você pode ligar para 2522-5703 e pode mandar uma mensagem de WhatsApp também para 99817-4678. Essas perguntas, essa interação que eu tenho aqui com vocês, elas sempre são muito válidas, ajudam muito, porque eu entendo exatamente onde estão as dúvidas. Isso me dá ideias para eu criar aqui uma pauta, para criar uma sugestão de programa. Então eu vou exatamente onde as dúvidas estão ficando. Não deixem de participar, tá? Manda sua mensagem, liga, participa, porque é assim que a gente veio evoluindo, foi assim que nós chegamos a 8 temporadas, que é bastante tempo falando de odontologia, e eu tenho certeza que você que me acompanha já aprendeu bastante coisa, ainda tem muito para aprender. Mas lembra, procure o seu dentista, visita lá o seu dentista com regularidade, se empenhem, tenham dedicação, gostem de ver um sorriso bonito, um sorriso saudável, porque é possível, tá bom? Antes de começar nos assuntos do programa de hoje, eu vou começar respondendo a 2 questões que eu acabei juntando, vieram aqui mais da parte de pediatria, mas são perguntas parecidas, envolvendo aí crianças, e antes de finalizar esse bloco, vamos responder. E é assim, esse tipo de participação que eu digo que vocês podem fazer também. A primeira pessoa que entrou em contato foi a Ana Maria Figueira. Ela disse que mora no Cônego, e a pergunta dela é bem interessante. Ela fala assim: o meu filho está trocando os dentes, só que os que estão vindo são amarelos. Por que isso? Então isso é muito comum, que um pai, que uma mãe fique um pouco assustada, porque tem lá a sua criancinha com 6, 7 anos, que geralmente é a faixa etária que começa a trocar o dente, pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois, e aqueles dentes que aparecem são dentes maiores, são dentes mais amarelos, mais escuros, e as pessoas ficam preocupadas, esse dente tem algum problema, e está se destacando dos outros, essa coloração não é normal, vamos levar ao dentista. E para vocês ficarem tranquilos, isso aí geralmente é o que acontece, quando ela fala que eles são mais amarelos. Por quê? Os dentes de leite é que são muito branquinhos. Então o nome dente de leite vem exatamente disso aí, Quer dizer, ele é um dente temporário que vai ali cumprir a sua função na primeira parte da infância e depois ele vai ser substituído por um dente permanente. Mas esse dentinho, ele naturalmente é bem branco, ele é muito branco. Então, quando nascem os permanentes, que tem uma coloração um pouquinho mais amarela, é aí que isso se destaca mais ainda, porque você tem um dente maior, com a coloração mais amarela, que é a característica ali já do dente permanente, e ao redor daquele dente amarelinho você tem vários dentes que são muito brancos. E isso chama atenção, isso às vezes preocupa a um pai ou uma mãe que está ali bem atento, mas não é nada de errado, tá? Os dentinhos de leite são mais brancos naturalmente, os permanentes vão aparecer ali mais amarelos, conforme eles forem sendo trocados, em que esses branquinhos
foram sendo descartados, essa diferença começa a não aparecer tanto, porque todos eles começam a vir com a mesma coloração, e aí você percebe que na verdade ele não é tão amarelo quanto você pensou. Ele só era um pouquinho mais escuro do que o de leite e ele estava rodeado de dentes muito claros. Mas é daí que vem esse nome dente de leite, porque ele é branco, ele é bem branco. Então, Ana Maria, pode ficar tranquila, tá? Que não tem nada de errado em o seu filho estar trocando os seus dentes e os permanentes serem mais amarelos do que os brancos. Se você, né, ficar preocupada, né, e ainda tiver dúvidas a respeito disso aí, o melhor é levar o seu filho até o seu dentista de confiança, porque ele vai olhar e possivelmente vai comprovar isso aí, tá bom? Uma outra questão que chega também sobre dente de leite, e isso de vez em quando, né, ele é perguntada, porque muitas pessoas pensam que um dente de leite às vezes nem tem raiz, né, que é só aquela casquinha, e aí acaba exatamente nessa questão aqui, que foi o que a Joyce Admar, que mora em Conselheiro, ela trouxe. Ela pergunta se é possível, né, se é verdade que se faz canal em dente de leite. Então, Joyce, né, antes de responder, o que vocês precisam entender? Que um dente de leite ele é um dente normal, natural, como qualquer outro dente. Então imagine um dente, né, permanente, que você tem ali a coroa, que é a parte que nós vemos, que nós enxergamos, você tem raiz, que é aquela parte que fica presa dentro do osso, que está escondida por osso e por gengiva. O dente de leite também tem essas duas estruturas, tem coroa e tem raiz. Quando nós falamos em tratamento de canal, é um tratamento feito dentro dessa raiz, na parte interna dessa raiz. Então, quando o dentinho de leite cai, que um pai e a mãe olha e vê que ele não tem raiz, daí surge essa dúvida. Poxa, como eu vou fazer um canal em um dente que não tem raiz? Mas, na verdade, aquele dente de leite que caiu, ele teve raiz. O que aconteceu é que conforme o permanente foi seguindo o caminho desse dente de leite, essa raiz ela vai sendo destruída. Né? Quer dizer, o organismo vai eliminando aquela raiz, aí o dentinho fica mole e o permanente aparece. Mas é possível sim, e né, muitas das vezes é até necessário fazer canal em um dente de leite. Quer dizer, o procedimento pode de repente não ser exatamente igual ao canal que se faz no dente permanente, mas você vai trabalhar dentro das raízes para remover uma polpa inflamada ou uma polpa infeccionada, tá? Então não fique assustado, é possível. O que nós temos que trabalhar é para evitar que chegue até esse ponto, né? Então não podemos deixar uma criança aí com 4, 5, 3 anos precisar fazer canal num dentinho de leite. Tá? Então vamos trabalhar para prevenir, para evitar isso aí. Mas se for necessário, o seu dentista vai fazer, porque é realmente possível fazer canal no dente de leite, tá bom? Essas foram as duas questões que chegaram, né, que são parecidas, que são da odontopediatria, que falam de tratamentos em criança. Então se você tem alguma questão, ficou alguma dúvida sobre isso aí, entre em contato, tá legal? Não saia daí que o segundo bloco do programa chega já já. Emocione e surpreenda quem você ama com lindas telemensagens e as mais belas cestas. Mensagens de aniversário, amizade, evangélicas, infantis, românticas e mensagens para datas especiais. Uma mensagem é um presente que dura para sempre. Disque Mensagens 2523 6243 2523 2236. Disque Mensagens, fazendo dos seus dias especiais ainda mais emocionantes. De volta, segundo bloco do programa Seu Sorriso dessa semana, 8ª temporada do programa Seu Sorriso, programa que vai ao ar segunda-feira, 8h30 da noite, e durante a semana tem as reprises. Vamos falar um pouco sobre odontologia, né? Levar para você as informações, tentar estimular para que você cuide bem dos seus sorrisos, para que você olhe no espelho, fique feliz com aquilo que você vê, né? Dar um sorrisão de manhã em frente ao espelho, olhar, gostar daquele sorriso, isso é muito importante e isso é possível. Então você que às vezes está insatisfeito, que tem algum problema aí com o seu sorriso, procura o seu dentista para resolver, porque a odontologia tem muitos recursos para devolver o seu sorriso, para deixar o seu sorriso saudável, para deixar o seu sorriso bonito, tá bom? Seguindo a linha ali das questões, né, das perguntas que vão chegando, que eu falo com vocês da participação,
Vem perguntas parecidas a respeito de implante e ponte fixa. E o que chega assim, em comum ao redor dessas perguntas é a questão da ponte fixa ainda ser usada. Então, será que a ponte fixa ainda é usada? É um trabalho que era muito utilizado até poucos anos, e com a facilidade aí do acesso aos implantes, ela começou a ser deixada de lado. Conforme os implantes foram evoluindo, ela começou a ser muito criticada, às vezes condenada. Mas será que é realmente um trabalho que não se usa mais, que descartável, antigo, e que não pode mais ser feito? Então essas questões aparecem bastante, e o que eu vou falar para vocês aqui é o seguinte, a história da ponte fixa versus os implantes, isso vai muito de caso para caso. Então, cada um tem a sua vantagem, cada um tem a sua desvantagem. Nenhum deles é trabalho para a vida toda, porque desejo vida longa a vocês, que vocês possam refazer esses trabalhos no futuro longo, mas que refaçam, porque tenham vida longa. Então, nenhum deles deve-se ter uma expectativa de que vá durar infinitamente ali. Então, todos eles merecem seus cuidados, e o mais importante é que cada um tenha uma boa indicação na hora de escolher o tipo de trabalho. A ponte fixa é um trabalho mais antigo, que ajudou muitas pessoas, que trabalhou muito aí em benefício de um sorriso, de uma mastigação, mas é um trabalho mais antigo. Os implantes que chegaram, que se aperfeiçoaram, que ficaram mais populares, eles vêm cumprindo ali uma lacuna que antigamente não podia ser resolvida, a não ser ou com uma prótese móvel ou com uma ponte fixa. Mas a grande questão está no perfil daquele paciente. Então eu vou dizer para vocês um primeiro ponto que pode fazer com que o dentista acabe escolhendo fazer uma ponte fixa com aquele paciente. Tudo isso é conversado. Então você vai conversar com o seu dentista, você vai expor as suas vontades, as suas necessidades, as suas ansiedades em relação ao tratamento, e junto com isso o dentista vai pesar, vai analisar aquele trabalho, aquela arcada, e vai dar para vocês, ou te sugerir o melhor plano de tratamento. Então um exemplo claro que diferencia muito na hora de escolher entre um implante e uma ponte fixa são aqueles pacientes que não vou nem assim colocar aqueles que não podem fazer nenhuma cirurgia, mas são aqueles que não querem fazer cirurgia de maneira alguma, e isso existe. Então, se você é um desses, falar, eu não quero passar por nenhum procedimento cirúrgico, eu não quero tomar ponto, eu não quero ver a minha gengiva sendo cortada, não sei qual é a situação, qual é o seu problema em relação a isso, mas tem pessoas que chegam e colocam isso como parte inicial do planejamento. Então, ponto inicial, vou começar a planejar, não quero fazer cirurgia. Então, nesse caso específico, pode ser que o dentista vai escolher fazer uma ponte fixa. E aí, está errado? Quer dizer, não está errado. Ele vai escolher um procedimento em que não envolve ali trabalho cirúrgico, porque o paciente não quer passar por essa situação. E o contrário também pode acontecer. Quer dizer, você está lá, tem uma situação, o paciente não quer tocar nos seus dentes ao redor, ele tem dentes intactos, rígidos, o dentista pensa até em fazer uma ponte fixa, mas ele não quer mexer nos dentes, ele não quer fazer canal naqueles dentes adjacentes, ele não quer desgastar nem 1 milímetro mais de dente, porque ele já perdeu um, que é o que está fazendo falta. Então você vai tender mais ali para o implante. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, não existe um tratamento que faça tudo ou que substitua tudo em todas as ocasiões. Você tem ali um determinado tipo de trabalho que vai se adequar a uma determinada pessoa em um determinado momento. Então tudo é questão de ser analisado, de ser estudado com o seu dentista naquela hora. É uma vantagem do implante em relação à ponte fixa. Você vai ter um trabalho individualizado. Você não vai precisar mexer nos dentes que estão do lado para segurar nada, ele vai ter sua própria coroa. Então quando você precisar mexer ou trocar, você vai mexer só naquele dente, não vai mexer nos dentes do lado. Você tem facilidade de limpeza, vai passar o fio dental ali sem grande dificuldade, como se fosse um dente natural, mas ele também tem lá suas dificuldades, o que acaba levando a pessoa a fazer uma ponte fixa. Por exemplo, pode não ter osso suficiente para colocar o implante, nem um implante curto, e aí você começa a depender de fazer enxerto, quer dizer, você aumenta ali o tempo cirúrgico e o paciente não está disposto
a fazer esse tipo de trabalho, né? Quer dizer, o paciente não quer fazer nenhum tipo de procedimento que envolva sangue, que envolva anestesia, ou ele tem, né, às vezes algum problema sistêmico que vai impedir isso aí. Quer dizer, o paciente tem pressa, uma ponte fixa, dependendo do caso, pode ser mais rápida de ser trabalhada. Então, cada caso é um caso. E para fechar, né, essa questão da ponte fixa aí, né, que ele fala assim, ponte fixa é um trabalho antigo, não se usa mais, e eu pelo menos não vejo dessa maneira, né? Eu acho que cada trabalho tem ali o seu mérito, tá? Tem os seus defeitos, mas o mais importante é que ele seja bem indicado e bem conversado com o paciente. Porque o paciente, sempre que ele vem ao consultório, né, que ele escolhe um tipo de tratamento junto com o dentista, que o dentista propõe, ele sabe que aquele trabalho tem vantagem e tem desvantagem, que uma hora ou outra ele vai precisar mexer, ele vai precisar fazer um retoque, vai precisar fazer um reparo, alguma coisa desse tipo. Então é o que acontece na escolha desse tipo de trabalho, tá? Naquele momento que o paciente chega ao consultório e começa a contar um pouco da história dele, né, a contar as expectativas, a contar o que ele espera do tratamento, o que ele deseja daquele tratamento, o dentista já está planejando o caso dele. Então não adianta impor uma vontade a uma pessoa que não está disposta a fazer daquela maneira, né? Então tudo vai ser conversado, lógico que respeitando também, né, os limites de cada técnica, porque não basta a vontade do paciente se a técnica não permite aquele tipo de trabalho, mas é em cima dessa conversa que vai ser escolhido um tipo de trabalho ou outro. Então, independente da ponte fixa ser um sistema mais antigo, ela não está descartada. Ela pode ser usada e desde que seja bem feita e bem indicada, ela vai durar bastante tempo, ela vai ajudar a muitas pessoas a voltar a sorrir e a ter uma mastigação bem feita de novo, tá? Então, é isso que tinha para dizer em relação a um e ao outro. Todos eles têm vantagens, todos eles têm desvantagens. Conversa com o seu dentista, explica para ele o que você espera, que eu tenho certeza que dessa forma vocês vão trilhar um caminho aí de sucesso. Legal? Não saia daí, porque o terceiro bloco volta rapidinho. Emocione e surpreenda quem você ama com lindas telemensagens e as mais belas cestas. Mensagens de aniversário, amizade, evangélicas, infantis, românticas e mensagens para datas especiais. Uma mensagem é um presente que dura para sempre. Disque Mensagens 2523 6243 2523 2236. Disque Mensagens, fazendo dos seus dias especiais ainda mais emocionantes. Estamos de volta, seu terceiro bloco do programa Seu Sorriso. Vamos dar sequência aí no programa da semana, falando um pouquinho mais de odontologia. Eu falei lá no primeiro bloco, né, sobre prevenção. Vamos fechar ali o último bloco também, um pouquinho de prevenção. E uma questão, né, que é levantada, quer dizer, eu falo bastante em prevenir doença cárie, prevenir doença periodontal, né, trabalhar em cima de prevenção, vamos evitar que os problemas aconteçam. E as pessoas, né, falam assim, mas o que eu posso fazer, né, como que eu faço, o que eu estou fazendo de errado, qual é a maneira correta de fazer a prevenção? Ou, resumindo, como é feita essa prevenção na odontologia, né, como ela funciona? E ela funciona basicamente, né, eliminando aqueles que são os fatores que vão desenvolver a doença, né, tanto a cárie quanto a doença periodontal. O primeiro deles, né, o mais importante, o que a gente atua com mais força em cima, é o acúmulo de placa bacteriana, né, o acúmulo de placa dentária, aquela massinha, aquele depósito molinho que fica em cima da superfície do dente, que fica entre um dente e outro, que sempre que você come, que você limpou, ele já começa a se formar de novo. Então é um processo contínuo essa formação de placa, esse biofilme, ele se deposita sobre a estrutura dental, porque você tem ali uma estrutura dura, o dente no caso, você tem as bactérias têm todas as características para poder, né, se agregarem sobre essa superfície, para formarem colônias, elas têm substratos para que isso aí aconteça também. Então todo mundo tem todos os fatores, né, necessários para que a doença se desenvolva. Por isso nós precisamos evitar, precisamos trabalhar para prevenir. Então o primeiro passo é remover essa placa bacteriana.
e isso é feito em cima de limpeza. Nós chamamos em cima de limpeza, o que funciona mesmo, o básico, é a escova com pasta de dente e fio dental. Então, vamos botar assim, o início de tudo, a parte básica de uma prevenção bem feita. Você precisa de uma boa escova. Quando eu falo boa, não quer dizer cara. Uma escova que tenha cerdas macias, com pontinhas arredondadas de preferência, ou um cabo que você possa manejar com facilidade, que não seja grande demais para sua boca, nem pequena demais para os seus dentes. Você precisa de um creme dental que tenha uma quantidade ali mínima de flúor, que geralmente todos os cremes dentais que são vendidos aí, praticamente todos eles têm, de 1.000 a 1.500 ppm de flúor, então isso aí também não é difícil de encontrar. Você precisa de um fio dental, porque precisa limpar as laterais. Se você escova só os dentes, não usa fio dental, você imagina que entre um dente e outro é como se não tivesse sido escovado nunca. Então ali vai acumular placa, ali vai ter o desenvolvimento de lesões, ali são lesões difíceis de serem enxergadas. Então o primeiro passo é trabalhar em cima desse tripé aí de ferramentas. Uma escova nova, trocada a cada 2 meses pelo menos, um creme dental, que não importa a marca, você pode escolher qualquer marca que você goste, se ela tiver um flúor, ela não for muito abrasiva. Eu costumo dizer para que vocês façam um rodízio de marcas, para não ficar presa a uma só marca, para que aquela marca que apresenta um determinado defeito não venha a trazer um problema para você. Então, compre marcas diferentes, isso é uma escolha pessoal, uma teoria pessoal. E o fio dental, que também não precisa ser um fio caro. Lógico que você encontra fios encerados, fios de monofilamentos, fios mais finos, fios mais grossos, mas o importante é que você tenha um fio dental para passar. Então, desde que você use bem feito, com critério, com cuidado, você pode passar no fim do dia, uma vez. Se você tem tempo, tem disposição, passe também com cuidado todas as vezes que você comer, que você for escovar os seus dentes, tá bom? Então, a limpeza mecânica é o primeiro passo para prevenir. Junto com essa parte mecânica, o que vem? Você tem uma limpeza química, vamos dizer assim, que é importante, pode ajudar, mas não é o fundamental, mas ajuda. Que a gente vê aí em propaganda, esse o dentista sempre fala, tem as sugestões de enxaguantes, enxaguantes com determinado produto que fazem isso, aquilo, mas aquilo ali ele tem uma certa química que ajuda a reduzir formação de placa, que reduz quantidade de bactérias, mas ele sozinho ele não atua. Então não adianta pensar que está fazendo bochecho com um produto desses aí que está resolvendo o seu caso. Você, antes de tudo, precisa de boa limpeza mecânica, escova, pasta e fio. Então o enxaguante bucal ele entra como um complemento, não é uma obrigação, é um complemento. Tenho para usar, beleza. Se não tiver, se você fez uma boa limpeza, está resolvido. E quando eu falo em química, o creme dental tem também ali algumas partes que atuam nessa etapa, mas o importante mesmo é a limpeza mecânica. Então você limpou bem, você removeu a placa, você desorganizou aquela placa, você já está trabalhando bem para prevenir. Um outro ponto que é muito importante, que é muito determinante, é em relação à alimentação. Porque eu já falei aqui algumas vezes, o primeiro passo da alimentação está relacionado à frequência. Você não pode comer alimentos em espaços de tempos muito curtos, sejam eles balas, doce, fruta, quer dizer, qualquer tipo de alimento que tem ali na sua composição algum tipo de carboidrato, quer dizer, ele vai se transformar em açúcar, vai virar substrato para essas bactérias. Então, se você come com frequência, se você come a cada meia hora, a cada 15 minutos, cafezinho, uma bala, uma banana, um biscoito, não sei, o que for, você não dá tempo do corpo se recuperar daquela desmineralização que acontece naturalmente. Toda vez que você come alguma coisa, o seu dente perde mineral. Então, se você não dá tempo do corpo se recuperar, você já vem, coloca um outro alimento, é mais um banho de ácido, e aí você está desequilibrando a relação entre desmineralização e remineralização. É aí que começa o problema. Então é aí que você tem um grande problema. A alimentação também é fundamental. E não adianta comer, escovar o dente, limpar, daqui a meia hora comer de novo, você pode escovar o dente e limpar, que a desmineralização vai acontecer. Então eu escuto muito no consultório, falo assim, mas toda vez que eu como, eu escovo os dentes. Sim, mas você come num intervalo de tempo muito pequeno. E outra coisa importante em relação à alimentação é o tipo de alimento, porque a gente tem alimentos que são mais cariogênicos, os biscoito recheado, bala, pirulito, refrigerante, isso tudo é muito cariogênico. Então, quando você substitui esses alimentos por alimentos que são menos cariogênicos, você também está facilitando na sua prevenção. Mas finalizando assim o assunto,
como funciona a prevenção, que é o que foi me perguntado, né? Como que funciona? Basicamente, com informação, que é o que vocês recebem aqui, vocês precisam entender como funciona, né, esse passo a passo. Ele funciona com limpeza mecânica, que é a escova e fio dental. Ele funciona com a limpeza química, que é o enxaguatório lá e mais o creme dental, mas que eu já falei que isso aí não é o fundamental. Ele funciona com uma alimentação saudável, né, balanceada e pouco cariogênica, pelo menos. E nisso eu não falo que você não pode comer um doce, que você não pode comer um pudim. Você pode comer, né? Você tem ali horários que isso aí vai ser melhor, que você não pode ficar aí beliscando. Tá? Mas em cima de tudo, né, acima de tudo isso que eu falei, o que vai fazer funcionar é a sua dedicação. Porque se você trabalha bem em casa, se você faz essa limpeza, se você é consciente do que você está fazendo em casa, isso aí vai dar certo. Não adianta vir ao consultório a cada 3 meses para fazer limpeza e achar que vai funcionar se o que você faz em casa, né, não condiz com a nossa filosofia de prevenção. Tá? Então isso é muito importante, que você esteja empenhado em evitar esses problemas. Tá bom? Qualquer dúvida, qualquer questão em relação a esse assunto, entre em contato aí pelo e-mail, pelo telefone ou pelo WhatsApp. Não sai daí que o quarto e último bloco chega já já. Emocione e surpreenda quem você ama com lindas telemensagens e as mais belas cestas. Mensagens de aniversário, amizade, evangélicas, infantis, românticas e mensagens para datas especiais. Uma mensagem é um presente que dura para sempre. Disque Mensagens 2523 6243 2523 2236. Disque Mensagens, fazendo dos seus dias especiais ainda mais emocionantes. Quarto e último bloco do programa dessa semana. Você que gosta, você que quer participar, você que tem participado, entre em contato pelo e-mail programa-seu-sorriso@hotmail.com, pelo telefone 25225703 e pelo WhatsApp 998174678. Vamos fechar o programa de hoje falando um pouquinho mais de prevenção, tá? Respondendo a uma pergunta de mais um amigo, que é o Jorge Augusto. Ele disse que mora no Cordoeiro. E a pergunta dele é a seguinte, e é interessante, né? A gente fala muito de prevenção, ele quer saber se é possível passar a vida sem ter cárie, né? Num país como que nós vivemos, né, com uma cultura de alimentação baseada em açúcar, nós temos aí, né, uma das maiores populações de pessoas sem dente no mundo. Isso parece uma utopia, né? Falar assim, a pessoa não vai chegar à fase adulta sem nunca ter tido cárie, mas é possível sim, né? E o que o Jorge pergunta é uma questão que pode acontecer. Hoje é muito comum que nós, né, tenhamos aí jovens, né, adolescentes ou jovens adultos que já chegam aos seus 20, 25 anos com os dentes totalmente intactos, sem que nunca tenham feito uma restauração sequer. Por quê? Vieram, né, de uma geração que a odontologia já começou a trabalhar prevenção, quer dizer, aqueles pais já foram muito orientados sobre prevenção, colocaram em prática o trabalho da prevenção, e isso enraizou na mente dessa criança. Ela cresceu cuidando bem dos seus dentes e chega até essa idade aí hoje em dia sem ter nenhuma lesão de cárie. E dali para frente ela não tem a obrigação de desenvolver lesão de cárie também. Então é possível, né, que você passe toda a sua vida sem nunca ter que encontrar aquele motorzinho que tanto assusta vocês, aquele barulhinho irritante. Isso aí é muito bacana, né? Nós vemos isso em consultório, nós vemos isso em clínica, adolescentes, adultos, né, jovens adultos que vivem essa fase de prevenção e que mostram que a prevenção realmente funciona. Então, cárie não é uma obrigação, né? Quando você chega ao consultório, às vezes eu vejo uma pessoa falar assim, eu tenho 5 dentes para restaurar, ou 3, né? Tá bom, pensei que fosse pior. Não tá bom,
né? Você tem que ter nenhum para restaurar, porque a prevenção funciona. E isso é só fazer o que nós falamos no módulo passado, no bloco passado ali, né? Sigam aquelas orientações, visite o seu dentista para ele te ajudar nessa prevenção e sejam dedicados, porque dessa forma você vai chegar, se não você, seu filho, né? O seu sobrinho, o seu neto, quer dizer, alguém que você possa orientar vai crescer livre da doença cárie, tá bom? O programa Seu Sorriso vai ficando por aqui. Na próxima segunda-feira, 20h30 da noite, tem mais um programa inédito. Então eu espero todos vocês lá. Tchauzinho.